Olá pessoal, vamos para mais um episódio da Bravo Podcast e hoje eu vou entrevistar uma máquina dos concursos públicos, o professor Wendel da Level Up. Seja bem-vindo, professor. E aí, Carlos, tudo bem? Cara, queria agradecer primeiramente pelo seu convite aí, cara. Fiquei muito feliz, cara, quando fui convidado, recebi o convite, né? Cara, eu tô muito alegre de estar aqui, de poder contar um pouco da minha história. Isso pra mim vai ser muito importante, cara. Muito obrigado mesmo. Maravilha, professor. Então, começando aqui com nossas perguntas, eu queria que você falasse um pouco mais da sua infância, de onde você veio. Cara, minha infância começou lá no Morro do Boaçu, né? Lá na 40. Eu vim de lá, eu cresci lá no pico do morro mesmo, né? Da minha casa ali não tinha mais para onde subir, só descer, né? Então, assim, um lugar muito humilde, né? Minha origem, eu sou de uma origem bem humilde, né? Minha infância, assim, naquele lugar foi muito boa. Tenho muitas recordações das pessoas de lá, tenho um imenso carinho pelas pessoas, mas o lugar, assim, é um lugar bem carente, bem Sim, humilde, né? Minha infância em si foi bem humilde ali na comunidade, né? Eu aprendi muita coisa ali, cara. Principalmente o princípio de ser humilde, né? sim. De pisar devagar, saber que o próximo tem um valor para você, né? Porque, assim, eu, mesmo tendo uma infância feliz, a gente passou muita necessidade ali, morro, né? Eu, minha mãe, meu irmão. É, então a gente passou uma dificuldade grande ali, a ponto de às vezes faltar comida em casa. Sim. Mas na pior das hipóteses, sempre tinha alguém para bater na porta e oferecer um prato de comida, ajudar assim, na maneira que podia, né? E dali do morro, cara, quando a situação piorou mesmo, minha avó chamou a gente para morar lá em Brasília, né? Ela meio que resgatou a gente ali, porque minha mãe teve mais um filho, né? Que foi Sim. meu irmão do meio hoje. E ele estava com apenas um ano de idade, né? E ele passava por sérios problemas de saúde Sim. naquela época. Então, com a situação precária, né? É, faltava comida e tal. Então, minha avó meio que resgatou a gente, né? Aí a gente foi para Brasília. Certa manhã, a gente acordou e fomos para Brasília, né? Uma Sim. prima veio buscar a gente foi para Brasília. Chegando lá em Brasília, não era que a gente teve uma vida extraordinária, né? Que mudou, virou a chave, né? Minha avó também é de origem humilde, né? Ela Sim. morava numa casinha humilde, né? Junto com meu avô. A gente tinha o que comer, né? A gente tinha o que comer ali diariamente. Faltava nada do básico, entende? Mas não era uma vida extraordinária, assim, que às vezes a gente pensa, foi para Brasília, melhorou, mudou de vida, não. Sim. Continuava uma família humilde, mas com alimento, com coisas para comer dentro de casa, certo? E ali, cara, minha mãe não tinha formação nenhuma, né? Minha mãe, assim, minha mãe é um exemplo pra mim porque ela, quando a gente chegou ali em Brasília, minha mãe não conhecia ninguém, não tinha formação nenhuma, e ela arranjou um emprego, cara, que foi de entregar panfleto, né? Sim. E também foi meu primeiro emprego. Eu, ali com meus 8 anos de idade, eu ajudava minha mãe, que lá em Brasília isso era muito recorrente, né? A pessoa entregar o panfleto ali. Panfleto. A internet não era aquelas coisas ainda, então o panfleto ainda tinha muito valor. E ela ia de um lado da rua entregando o panfleto, eu ia do outro, Sim. né? A gente entregava o panfleto e a panfletinha nas ruas e foi o meu primeiro emprego, né? E junto com ela, para ajudar na situação dentro de casa, mas, né? Aí teve um certo momento que, assim, né? É bom contar essa parte porque eu não quero julgar ninguém, né? É, minha mãe, assim, ela foi mãe muito cedo, teve muito cedo, ali com uns 16, 17 anos. Então ela não teve uma adolescência, né? A infância, ela teve uma infância legal, mas a adolescência dela foi toda conturbada, né? Mãe muito cedo. Sim. A pessoa não tem perspectiva, nasceu ali no morro, não sabe muitas coisas. Então, assim, dois filhos, né, nas costas, assim, então ela não teve muita vivência, né? Posso dizer. E a gente voltou pro Rio de Janeiro. Minha mãe pegou e trouxe também eu de volta pro Rio de Janeiro pra gente dar um passeio, ver como é que estavam as pessoas aqui no Rio de Janeiro. E acabou que minha mãe me deixou na casa de uma tia, né? De Sim. uma tia pra passar uma semana lá. E minha mãe começou ali a sair, ter as amizades dela, coisa normal, né? Minha mãe era nova, tinha uns 20 e poucos anos e tal. E assim ela começou a curtir a vida dela, tal. E acabou que eu fui um pouco esquecido ali, Sim. né? Fiquei morando de favor na casa dessa tia. E o tempo foi passando e minha mãe não voltou lá e tal. Eu não culpo minha mãe. Hoje eu entendo 100%, tá? É assim,
vida é difícil. A pessoa não tem uma adolescência, sofrer na vida, isso cansa. Então, a pessoa entende um lado um pouquinho bom da vida, aí de curtir, ela quis viver isso, hoje eu entendo. Tá? Então, assim, eu fiquei morando de favor ali na casa dessa tia. Ela me matriculou num brisolão que tinha ali perto da casa dela mesmo. Eu comecei a frequentar ali o brisolão e tal, que eu consegui minha documentação lá de Brasília, que eu tava estudando lá, né? E ali eu fui estudando e depois meu pai me pegou pra morar com ele, né? Meu pai me pegou pra morar com ele de novo lá no Boa Sul. Sim. E meu pai, ele abriu uma hamburgueria, um trailerzinho que a gente vendia hambúrguer ali. E ali também foi minha outra forma de trabalho. Outra forma de renda. Ali a gente trabalhava vendendo hambúrguer, vendendo lanche e tal. Sendo que é aquilo, cara. Correr atrás do pão de cada dia é complicado, porque eu estudava de manhã, né? E sendo que a hamburgueria, ela tem hora pra abrir, mas não tem hora pra fechar. Enquanto tem cliente, você tá ali vendendo, fazendo lanche e tudo mais. E acabava que geralmente o expediente acabava muito tarde, cerca de 1, 2 horas da manhã, né? Que sempre tinha pessoas ali. E eu dormia muito tarde, acordava muito cedo nessa rotina. E era uma rotina bem quebrada pra mim. Eu tinha, sei lá, 11 anos, 10 anos, 11 anos. Então, assim, bem cedo na vida eu já entendi o que eu precisava trabalhar e o que era uma rotina de trabalho, né? Pesada mesmo, entende? E dali minha mãe, depois de um tempo, apareceu, falou, não, ainda eu tô bem aqui, você vem morar comigo. Aí eu tava morando em outro bairro e ela me pegou pra morar de volta com ela. Eu fui morar de volta com ela, né? Lá, ela tinha conhecido um cara, né? Que é meu padrasto. Foi uma pessoa muito importante na minha vida. Porque ali com ele eu basicamente experimentei um pouco do lado bom da vida. Ele tinha uma serralheria, né? E eu não deixei de trabalhar. Quando eu fui morar com minha mãe, fui trabalhar na serralheria. Isso, mas estudando ali sempre, né? Devagarzinho, ia pra escola. Quando voltava, ia pra serralheria trabalhar. E ali aprendi a fazer muita coisa, cara. Aprendi a fazer portão, telhado. Hoje eu sei fazer isso tudo, soldar. Tudo isso eu sei fazer, né? Então fui aprendendo a profissão ali, por volta dos 12, 13 anos. Fui aprendendo a minha profissão ali e tal. Mas sempre naquela perspectiva, né? De onde a vida me colocava, era ali que eu ia ficar. Eu tinha noção disso. Se eu morasse com meu pai, eu ia servir hambúrguer pro resto da vida. Tu achava isso? Se eu morasse com minha mãe, eu ia ser serralheiro. Isso era meu foco, tá? Porque eu sabia que a oportunidade da minha vida era essa. E eu, conforme eu falei, lá no morro onde eu nasci, as pessoas não têm nem essa oportunidade. Não tem outras perspectivas, né? Eu nasci ali com os meninos ali que nasceram ali junto comigo. Cara, era muito difícil, cara. Era muito por isso que eu não julgo a situação de cada um, as escolhas de cada um. Eu não julgo, cara. Porque eu sei o quanto que é difícil. Eu senti isso na pele. É muito difícil, cara. Então, assim, às vezes a pessoa pira mesmo. Às vezes ela vira perversa. Isso daí, pra mim, cara, assim, é uma escolha de muitas consequências difíceis, assim, que só quem viveu essa realidade sabe. E depois eu fui morar com minha mãe, que aprendi esse negócio de serralheria e tal, eu trabalhava diariamente, fazia portão, não sei o que lá. E certo dia, a gente foi fazer um serviço para um cara, ele era da Marinha. Sim. Certo? Ele era da Marinha. Aí ele viu eu e meu primo, né, que minha mãe também buscou meu primo para morar com ela e tal. Ele viu que a gente era muito novo ali, trabalhando na serralheria e tal. Aí ele trocando a ideia lá com a gente lá, ele, cara, por que vocês não tentam fazer uma prova pro colégio naval? Sendo que eu não sabia nem o que era concurso público, não tinha noção disso. Na minha família, acho que ninguém nunca tinha feito, não tinha noção de que era concurso público, sabia mesmo. E aí ele falou, por que você não faz a prova pro colégio naval e tal? Vai lá, tenta fazer o colégio naval e tal. E eu, pra mim, aquilo dali entrou no ouvido e saiu no outro. Né? Porque eu não sabia, ideia, né? Não tinha ideia. Aí ele falou, tem um curso em Alcântara e tal, por que você não vai lá procurar que tá oferecendo preparatório pro colégio naval e tal e tal? Aí eu falei, pô, o que ele tá falando? Aí dei uma pesquisadinha e tal, vi que o colégio naval, vi uns meninos, né, de 14, 15 anos com a farda da Marinha, eu falei, caramba, maneiro e tal, mas pra mim aquilo dali longe da minha realidade. Sim. Aí a gente trabalhava ali na serralheria a semana inteira, né? Aí é o começo da minha trajetória, assim, como posso dizer, nos estudos, né? Foi onde tudo começou, né? Era exatamente essa outra pergunta que eu ia fazer, né? Diante de tudo isso daí que você passou, essas dificuldades,
Quando que surgiu esse seu interesse? Já falou aí que foi através dessa pessoa Cara, que te indicou me ali. indicou isso, foi o interesse, cara. Cara, eu falo que eu sou um cara de sorte. Eu digo que eu sou um cara de sorte. Sim. Talvez se tivesse pegado um moleque lá daquele do morro lá, botasse no meu lugar, ele talvez teria até dado mais valor. Vai entender por quê, cara. Eu Sim. me considero um cara de sorte. Pra sair da onde eu saí, chegar onde eu cheguei, eu sou um cara de sorte, cara. Ou, pra quem acredita, Deus. Deus. Você acha que o meio ali ele tem uma força, né, Com certeza. de fazer com que a pessoa fique naquela condição e não saia? Sim, com certeza. Totalmente, totalmente. Conheço várias histórias, situações de meninos que foi ter a primeira sandália pra vestir 10 anos de idade, pra calçar no pé. 10 anos de idade, cara, toda descalço, pra ele andar descalço. Sim. Andar com pouca roupa, de cueca na rua. Normal não cortar o cabelo. Normal, pra eles isso é normal. Pensa assim que a gente tinha, tá? Então, assim, quando esse cara falou desse curso e tal, a gente trabalhava a semana toda, eu e meu primo, né? E final de semana o meu padrasto ele dava um trocadinho pra gente ir no Alcântara, comprar uma roupa, Sim. né? E aí já era a nossa felicidade. Isso quando eu fui no Alcântara, eu vi o curso que o cara tinha mencionado. Tu viu? Aí eu falei, caraca, lá o curso que o cara falou. E fui lá dar uma olhada, ver o que era, né? Eu entrei no curso lá e tal. Aí nessa época que eu entrei, tava tendo inscrição pra bolsa do curso, né? Eu fui lá, não custava nada, só botar meu nome. A Sim. mulher lá deu o papel, coloquei o nome, beleza. Botei o número de telefone e tal, poderia entrar em contato. Cara, 2 semanas depois, eu lembro exatamente, a mulher ligou e falou que eu fui sorteado na bolsa. Sorteado. Por isso que eu falo, minha história, cara, Sensacional. é uma história de sorte. Eu tô aqui por sorte, por Deus mesmo, cara. Senão eu não estaria. Uma bolsa. Começo de tudo com uma bolsa. Eu ganhei ali de alguns meses com mensalidade baixa. E eu voltei lá. Eu falei, mãe, eu quero ver como é que é, eu quero tentar fazer e tal. Conversamos dentro de casa, né? Minha mãe tinha engravidado meu irmão mais novo, o caçula mesmo, né? A situação em casa não tava muito legal, né? Já não tava muito legal, por mais que tivesse trabalho e tal, mas tava um período difícil pra pagar um curso e tal, que era caro na época. Mas com essa bolsa eu entrei ali pelo menos pra ver, pra dar uma olhada, pra saber como é que funcionava e tal. E ali, quando eu entrei ali dentro da sala de aula, que eu vi o professor explicando, vi o pessoal lá e tal, eu lembro que eu sentei lá no fundo, lá, né? E dei uma olhada assim e eu vi um monte de gente estudando, o pessoal falando de coisas que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E eu, caramba, o que tá acontecendo aqui e tal? O pessoal falando, moleque novo, falando de estudo, de não sei o que lá. E o professor no quadro desenhando questão de matemática. E eu naquela. Porque assim. Inicialmente ali você entendia alguma coisa? A Nada, base que você tinha de estudo? Meu irmão, não entendia nada. Eu não entendia nada. Eu vim de escola pública, não falando que assim. Hoje eu tenho uma visão diferente sobre a escola, né? A escola, para mim, não é algo que prepara o candidato para o concurso público ou que prepara o candidato em alguma esfera de ensino de fato, por mais incoerente que isso seja. Hoje a escola é mais um ritual que todo mundo tem que passar. Nasceu, vai matricular na escola e um ritual que todo mundo tem que passar. Mas que o ensino, que é ensinado de verdade ali, não tem quase valor nenhum. A pessoa sai da escola e não sabe nada. Essa é a realidade. Se você pegar um aluno de terceiro ano aí, dependendo da escola, se for de escola pública, então piorou. E eu era um aluno de escola pública, né? Então, pra mim, quando eu olhei aquilo dali, não entendia nada. Nada. Eu falei, meu irmão, maneiro e tal, mas, caraca, o que eu vou fazer aqui? Eu não tô entendendo nada. Como que eu vou acompanhar, né? Mas eu gostei, cara. Eu gostei do ambiente. Eu falei, pô, eu tô tendo uma oportunidade aqui, meu irmão, que não eu vim. Pô, ser da Marinha é um sonho, meu irmão. Caraca, eu sempre ouvi falar da Marinha, que o pessoal da Marinha é bem sucedido na vida. Eu vou dar tudo de mim. Nesse momento que eu tenho, eu vou dar tudo de mim. Sim. Eu não sei pra onde isso vai me levar, não sei o que eu tenho, eu não sabia nem o que eu tinha que fazer. Pra mim, dali, dentro do curso, a gente já ia pra alguma base ia pra da Marinha dali. Exatamente, mas eu tava ali, meu irmão. Eu queria estar ali e me manter ali. Eu sabia que eu tinha que estudar pra isso. Então, eu comecei a estudar coisas. Né? O professor passava a folha, eu pegava e ia em casa, fazia, pesquisava e tal, pra tentar me manter ali. Né? Tentar me manter ali. Porque aquilo dali me livrou da serralheria, cara.
eu estudava de manhã e à tarde eu tinha que ir pro curso. Então a serralheria meio que ficou Já ficou ticando. de lado. Sem ferro quente na cara, sem fagulha, sem nada, sem solda, levantar peso, não tinha mais isso, né? Mão suja, todo sujo, então não tinha muito mais disso. E eu falei, caraca, eu quero continuar nesse ambiente, eu vou me esforçar o máximo que eu puder, a oportunidade da minha vida. Eu me esforcei muito, cara. Eu me esforcei ao ponto de vir os primeiros simulados, do nada, de saber nada, ser o primeiro colocado ali do primeiro simulado. Caramba. Cara, eu dediquei muito, eu estudava 24 horas. Eu sabia que aquela dali era a oportunidade da minha vida, eu não ia ter outra. Até aquela bolsa acabar que eu tinha recebido, eu precisava ter algum resultado. Eu precisava mostrar pro pessoal que eu era bom. Sim. Entende? Eu precisava. E, assim, essa noção da minha necessidade que me deu destaque. E me fez eu se destacar porque eu sabia que as pessoas que estavam ali, né, aquelas pessoas que estavam ali, elas talvez teriam outra oportunidade, talvez teria a condição de pagar, e eu sabia que eu não Sim. tinha essa condição, ainda mais no momento que estava passando minha família, e eu não ia ter essa condição. Então aquele dali era o meu momento, então eu dediquei muito, muito mesmo. Estudava muito, mesmo sem gostar, mesmo sem querer. No início foi muito difícil, mas sempre quando eu parava, vinha aquele pensamento: caramba, eu preciso continuar, cara, porque se eu não posso desperdiçar isso, eu não vou voltar pra lá, eu não vou. Então, eu dediquei o máximo que eu tinha, né, nesse período aí, e ocorreu o primeiro concurso, né? Veio ocorrendo os concursos ao decorrer do ano. Eu já entrei um pouco tarde, eu entrei com 16 anos, né? Então tinha basicamente uma oportunidade de fazer a prova, porque com 17 para 18 você já não pode mais fazer. Na época era algo assim, eu não Então lembro foi muito sua bem. primeira prova Foi minha primeira do colégio. oportunidade. Aí eu fui lá, primeiro concurso que eu fiz foi a Epicar, Sim. né? Primeiro concurso que eu fiz foi a Epicar. E eu fui lá, cara, dediquei, fui e passei. Passei numa classificação lá embaixo, mas passei. Aí porque eu tinha muito pouco tempo de estudo, cara. É a realidade, tinha quase nada, assim, foi uns meses corridos para eu entender onde eu tava e o que eu devia fazer. E quando eu cheguei no concurso, cara, eu vi aquele tanto de gente, eu falei, caraca, eu não sou nada aqui, mano. Não sou nada. Quando alguém vai fazer um concurso pela primeira vez, ela sempre acha isso, né? Que ele olha assim, cara, é uma multidão de gente assim que você olha assim e fala, de onde surgiu tanta pessoa, cara? Sim. Só tem, sei lá, só tem 100 vagas. Aqui tem mais de 70 mil pessoas com que eu sou quem aqui? Eu não sou nada. Não vem esses pensamentos, né? E eu ali, caraca, mano, estudei pra caramba, mas quem eu sou aqui nesse meio de tanto de gente? Acabou que no final eu passei na classificação bem ruim, né? E o pessoal, eu voltei pro curso, né? Ainda tinha mais um concurso pra fazer, cara, do Colégio Naval. E eu continuei estudando. Continuei estudando, estudo. E acabou minha bolsa no curso. Chegou o momento que acabou minha bolsa. E aí eu lembro que eu fui entrar e tal, aí a moça pediu a carteirinha, minha carteirinha não tava carimbada com o mês, né, que tinha que pagar. Aí ela falou, não, você não pode entrar, não sei o que lá, não pode entrar. Não. E acabou que nas primeiras vezes eu entrei meio que escondido no curso. Ela dava um mole lá, né, eu entrava lá dentro da sala, ficava lá no fundo escondido. Caramba, cara, foi... Aí o meu negócio era tirar dúvida com os professores, tirava dúvida com os professores e tal, e quando ela me pegava eu tinha que... Aí chegou o concurso, né? Chegou a prova do Colégio Naval. Aí veio o Colégio Naval no ano que eu fui fazer, cara. Deu um negócio nos caras que simplesmente eles adiantaram a prova. Você tinha até mais ou menos setembro, outubro para estudar. Os caras botaram a prova pra março, maio, alguma coisa assim. Cara. E aí caramba, cara, e agora o que eu vou fazer? E além disso, acrescentaram uma matéria que era o inglês. E eu não sabia nada, cara. Pra mim tudo era novo. Eu não sabia nada. Eu lembro que eu sempre era 01 do simulado, né? Eu lembro que veio um moleque, o outro Wendel. O nome dele também era o Wendel. Moleque com óculos. O óculos de grau dele era amarelo, pô. A lente do óculos dele era amarelo. O moleque parecia até o Ciclope chegando com a mochila gigante do exército. Eu olhava pra aquele moleque ali e falava, caramba, cara. Aí esse Wendel chegou exatamente quando o Colégio Naval lançou esse inglês aí. Aí caramba. Sendo que eu não sabia nada. Aí ocorreu o primeiro simulado. Aí onde vem aquele lance da comparação. Esse comparar é fogo, cara. Ver o primeiro simulado e tal.
Aí o simulado já veio diferente. Agora caía matemática e inglês na primeira Sim. fase, que ia ser a primeira fase do colégio naval. Pô, o primeiro simulado foi um desastre. Desastre, ponto de acertar de 20 de inglês, eu acertei 3, 4, um desastre. Matemática eu mandava bem, mas em inglês um desastre. Aí esse outro Wendel aí mandou benzaço no simulado. Aí eu fui lá olhar e tal, falei, pô, a galera também deve ter ido tão bem não, né? Que ninguém tá ligado em inglês, ninguém sabe como é que se faz. Fui lá olhar a classificação do simulado. Pô, aí eu vi o Wendel, assim, primeiro. Quando eu fui olhar o sobrenome, não era o meu, mano, era o outro Wendel. Aí aquilo ali acabou comigo, cara. Eu não tava nem na lista. Pô. Na lista, assim, a gente botava uns 10 primeiros, eu não tava nem na lista. Aquilo ali acabou comigo. Falei, já era. Acabou. Serralheria, partiu. Porque pra mim tinha acabado ali. Minha carreira tinha acabado ali. Minhas tentativas, né? Já não tava tendo condições mais de pagar o curso e tal. E aí, eu lembro até que teve uma brincadeira na sala de aula que um moleque chamou o Wendel. Aí eu olhei, eu falei, oi. Aí ele, eu não tô falando com você não, você é um Wendel qualquer, eu tô falando com o Wendel. Aí chamou o moleque, o moleque lá cheio de marra, o Wendel levantou e foi lá ajudar ele na questão e tal. Eu falei, caraca, acabou comigo. Mas eu continuei, né? Apesar de tudo ali, eu tinha um objetivo que mesmo que eu tivesse muito desanimado, né? Eu não tivesse esperança nenhuma, eu ia continuar tentando. E continuei. Inglês em casa, inglês, tentando ler, traduzir palavras sozinho. Nunca fiz curso de inglês, nunca tive oportunidade de fazer algo do tipo. E o Wendel, esse outro Wendel, ele já estava no 6º ano de inglês, ia fazer prova para Cambridge, não sei o que lá. Eu lembro que, pô, a galera venerava ele, né? Então, assim, eu continuei ali, meu estudo em casa e tal. A minha, né? Ia lá no curso e tal, quando dava para entrar, entrava, quando não dava, voltava. E chegou o dia do concurso. E eu fui lá, fui com o que eu tinha, né? Vi o pessoal todo, aquele monte de gente e tal. Isa de curso, palestra, antes da prova, todo mundo gritando e tal. E eu, pô, já desanimado, já vendo aquela galera, um ônibus chegando, turma especial de não sei o que, descendo aquela galera. Pô, meu irmão, é isso, vamos lá, vamos fazer o que dá, se não der, pelo menos eu tentei ali o máximo que eu podia. Eu fiz a primeira fase do colégio naval. E aí eu voltei pra casa, cara, com uma sensação boa, porque quando eu tava fazendo a prova, meu irmão, eu sabia tudo que tava escrito. Tudo eu já tinha visto. Tem uma questão de matemática lá que se usava um teorema chamado Teorema de Ptolomeu. Ninguém sabia esse teorema, pô. Ninguém sabia esse teorema. E eu sabia. Eu estudei tanto que eu sabia esse teorema. Eu fiz a questão muito rápida. Ali eu senti, cara. Caraca, eu tô muito bem, mano. Ali meu ego, tudo, tipo, eu fiquei gigante ali, né, meu irmão? Eu lembro que eu tava rindo sem parar, pô, na prova. Igual um maluco mesmo, rindo sem parar. Cabelo grandão, magrelão, sim, fazendo a prova, rindo sem parar. Eu pedi até pra ir ao banheiro, que eu tava muito alegre, cara. Era tanta alegria que eu tinha. E o inglês não tava lá aquelas coisas tão difíceis assim, sabe? Eu consegui traduzir um pouco do texto ali e aquilo dali deu pra me virar e eu tinha chance. Aí cheguei em casa e tal. Quando cheguei em casa, assim, eu parei pra pensar um pouco, fiquei ali na minha, se anotava o gabarito, né? Sim. Aí fiquei um pouco meditando ali. Caramba. Saiu o resultado do gabarito. Gabarito ali provisório. Ali, né? Saiu o gabarito ali. Eu fui lá conferir, cara. Porra, quando eu fui ver, eu tinha gabaritado matemática. E a matemática no colégio naval, na época do cursinho, o pessoal falava assim, não, é a matemática mais difícil da América Latina. Eu lembro que eu tinha um professor que ele acertou 17 em matemática no colégio naval. Ele era considerado um deus, pô. Um deus. Ele tinha autoridade dentro de sala de aula que todo mundo fala, cara, ele acertou 17 em matemática. São 20 questões, né? Ele acertou 17 em matemática, não sei o que. É impossível fazer uma nota maior do que a dele. E quando saiu... Matemática, tipo... Não era nem que é o peso maior. É que a dificuldade do concurso, pra quem faz, sabe, cara. A dificuldade, você que faz colégio naval, você sabe, cara. A dificuldade do colégio naval é a matemática. E quando saiu ali a minha média, que eu vi que, eu anotando ali o gabarito, que eu vi que eu tinha gabaritado, eu falei, pô, não acredito, mano. Meu irmão deu um tapa, no caso tinha um mármore, eu dei um tapa, eu falei, eu não acredito.
Agora só faltava inglês. E aquela tremedeira pra corrigir, acertei 16 das 20 de inglês. Falei, caraca, mano. Estourei, meu irmão. Lembro que eu fui gritando a casa toda, gritando, era muito alegre. Foi o primeiro concurso assim que eu vi, né? Caraca, eu tinha conseguido e tal. Aí fui pro curso. Aquela áurea, né? Ninguém lembrava da minha existência. Mas cheguei lá, né? Tal, sentei lá quietinho na minha, ninguém perguntou como é que eu fui e tal. Aí chegou o Wendel, o outro Wendel. Chegou atrasadão lá, com a mochila dele do exército e tal, óculos laranja. Aí sentou lá, eu lembro que o professor entrou, a primeira coisa que ele foi lá foi perguntar pro Wendel, e Wendel, como é que fomos na prova do CN, do Colégio Naval? Aí ele, pô, mestre, eu acertei 18, ele lembro que ele acertou 18 em inglês, mas só 3 em matemática. Reprovou. Aí eu, caraca, mano, o Wendel tirou só 3 em matemática, mano. Aí o pessoal foi falando só notícia ruim, né? Não deu pra mim, não deu pra mim, não deu pra mim. Aí depois de perguntar todo mundo, o professor. O professor lembrou, e você, tirou só pra perguntar, sabe? Aí eu. Pô, mestre, eu lembro que tinha uns 2 passados, mas com a média bem ali na beirada ali, 10 em matemática, passando raspando. Aí o mestre me perguntou, quanto que você acertou? Eu falei, pô, mestre, eu gabaritei matemática, acertei 16 em inglês. Era, mentira, cadê o gabarito, não sei o que. Eu falei, tá, tirei o gabarito todo amassado do bolso da prova lá. Tá aqui o gabarito. Eles conferiram, caraca, acertou mesmo, não sei o que lá. Aí eu lembro que... Eu fui o primeiro. Eu não tinha condição de continuar pagando o curso, né? Então sempre tinha que sair de sala, ir na direção, ficar tentando um monte de desculpa e tal. Eu lembro que esse momento veio... Quando eu continuei no curso, porque ainda tinha a segunda fase, né? Conforme eu falei, a primeira fase veio pra antes e a segunda fase ia correr depois. Sim. Então precisava ainda de história, geografia, português, essa redação. Então eu não era tão bom nessas matérias ainda, porque eu dedicava muito pra umas e pouco pra outras, né? E aí eu lembro que veio o diretor do curso, ele subiu as escadas assim no outro dia, né? Aí ele abriu a porta lá, quem é o Wendel aqui? Eu falei, porra, me pegaram, mas agora ferrou. Agora eu vou expulso do curso 3 meses sem pagar mensalidade. Aí quem é o Wendel aqui? Aí, qual o Wendel? Aí falou, Wendel Francisco, sou eu. Aí eu já saí murcho, né? Já sabia que, pô, ia tomar um esporro ali, ia ser expulso do curso. Eu achava que ele ia te expulsar. Aí ele, cara, meus parabéns, cara, não sei o que lá, eu vi que tal, não sei o que lá. Aí, pô, vi que você passou no colégio naval e tal, na primeira fase, tá com a nota boa e tal. Cara, faz o seguinte, eu vou dedicar umas aulas especial pra você. Tinha mais 2 meninos que tinham passado também na média ali, né? E pra você e fulano de tal, vocês vão ficar nessa sala aqui estudando. Pô, não precisa mais acertar mensalidade nem nada. Sei da sua situação. Não precisa mais fazer nada disso, cara. Só quero que vocês estudem e tal. Ali, meu irmão, aquilo dali pra mim foi um louvor, aquilo dali pra mim. Meu irmão, pro curso eu já tava lá de segunda a sexta, de 8 da manhã às 10 da noite eu ficava lá, até o curso fechar. Todo dia estudando o dia todo, né? Aí, mas só que... tipo assim, vida ou morte. Vida ou morte. Vida ou morte. Aí acabou que veio a segunda fase do colégio naval e tal, e... eu mandei bem em algumas matérias, só que em outra eu fui muito mal, cara. Eu não lembro se foi português, geografia, algum negócio assim. Eu fui muito mal, a ponto que eu não consegui bater a média. E quando eu fui reprovado, né, que eu não consegui, eu falei, putz, acabou. Agora acabou. E foi um prazo muito curto, cara. Foi um prazo muito pequeno pra mim, muito pequeno, né? De se preparar pra fazer o concurso. Então foi um prazo muito, muito apertado. E assim, pelo que eu fiz ali, cara, eu fiquei orgulhoso porque eu consegui vencer uma maior dificuldade do concurso, mas ao mesmo tempo fiquei muito triste por ter perdido em uma parte, entende? Por uma questão. Eu fiquei muito triste. Aí eu falei, cara, vi pra caramba, foi bom esses momentos aí estudando, mas acabou agora, acabou pra mim. Aí o diretor do curso, eu lembro que eu não ia mais pro curso, né? Tinha parado de ir pro curso. Minha família, por alguns motivos, teve que se mudar ali de São Gonçalo, foi morar lá em Itaipuaçu, lá pra Maricá. E eu, nessa época, eu já tava namorando, que hoje com minha atual noiva, né? E é a pessoa que, assim, me apoiava muito. Eu fui pra morar longe dela também, então fiquei pior ainda, né? Pra mim,
tava tudo acabado. Eu tava numa situação assim, acabada. Muito mal mesmo. Reprovado no concurso, longe da minha namorada. Diversos fatores ruins acontecendo, né? Situação financeira da família ruim. Então, pra mim, tava tudo acabado mais uma vez. Mais uma vez vivendo aquele pesadelo que outrora eu já tinha vivido, né? Então, pra mim tava tudo acabado. Aí o diretor do curso me liga, cara. Ele tinha meu número, ele me liga, você tá por onde? Aí eu falei, tô em Maricá, Itaipuaçu. Tá fazendo o que aí? Não, tô morando aqui agora. Meu irmão, tu sumiu por quê, pô? A galera tá te procurando lá no curso. Faz o seguinte, vai lá, você vai dar aula pra galera, dia tal e tal. Em troca disso, você pode ficar lá no curso estudando. Oportunidade que eu vi. Ali foi onde eu comecei a dar aula. Foi ali que eu comecei, com 17 para 18 anos, 17 anos ali. Foi a minha primeira vez dando aula. Eu já ajudava a galera, né? Que assim, a galera tem dificuldade, você vai lá, ajuda, e tal, assim, tal. É a famosa monitoria, né? E comecei a dar aula. Comecei a dar aula e tal. Pra turma que. Porque a galera era mais nova do que eu. Eu que entrei na beirada ali, já beirada da idade ali. Pra fazer o concurso. Então a galera era mais nova que eu voltei dando aula pra minha antiga turma. E a galera me respeitava muito pelo que eu fiz em matemática. Então comecei dando. E a galera, pô, maneiro e tal. Aí comecei minha carreira como professor. Aí eu comecei a dar aula. Aí dali, aí, meu irmão, aí estourou. Aí quando eu tive a oportunidade de só estudar na vida e ganhava um dinheiro por isso, um trocadinho por isso. Você ganhava ainda, né? Ainda ganhava. Eu dava aula e ganhava um saláriozinho. Pô, aí, meu irmão, aí minha vida começou. Eu comecei a estourar. Que história sensacional. Isso daí merece um livro. Sério mesmo. E assim, me conta, quais foram os concursos aí que você passou? Os outros concursos aí. Quando eu voltei lá no curso lá para começar a dar aula, eu só estudava e dava aula. Só estudava e dava aula. Precisava de uma aula ou outra, ia lá, assistia uma aula de um professor no tempo que eu tinha vago no meu serviço. E comecei a pegar livro para ler e tal, investi o dinheiro que eu tinha em livros, comecei a comprar muitos livros e ali foi agregando meu conhecimento. E é aquilo, a oportunidade estava na minha porta, não só de estudar e receber por aquilo. Eu comecei a estudar mesmo, estudava e trabalhava, estudava e trabalhava, estudava e trabalhava o tempo todo. E nisso é inevitável, cara, inevitável, as aprovações vieram. O diretor do curso, ele falava assim, ó, eu vou pagar as inscrições para você dos concursos, você vai lá e faz. Para mim, filho, era oportunidade de novo. Eu falei, tá bom, vambora. Então, ó, tem concurso dia tal pra você fazer. Tô lá, tava lá, filho. Eu, 7 horas da manhã, esperando a porta abrir. E assim eu fui passando. Comecei fazendo os concursos ali que vem no início do ano, Fuzileiro Naval, EAN. Depois fui eu não podia mais fazer o Colégio Naval EPICAR, né? Então fui com nível médio, a ESA, a SpaceX, a AFA, foram essas paradas assim. Fui fazendo diversos concursos. Entende? Então eu fui nessa carreira dos concursos aí, fazendo concurso e pegando ritmo, e conversando com a galera, e estudando. E passei em muitos concursos, cara. Aí, recentemente, passei no CFO, né? Passei 2 vezes já no CFO CBMERG, na prova de soldado também do Corpo de Bombeiro já passei. E já passei em muitos concursos, cara. Qual que é mais difícil? Cara, foi o ITA. Eu reprovei várias vezes de aprovar assim no ITA, assim. Aprovar ali na raspa, mas aprovado e sozinho. Eu gosto de falar isso que eu passei sozinho, né? Assim, eu lembro que eu comecei a frequentar a sala dos professores, assim que eu virei professor do curso. E tinha um professor lá que ele, não sei, ele não aceitava muito a ideia de eu estar lá, sem ser formado. Né? Ele não aceitava muito a ideia. Tudo que eu dava opinião ali na sala dos professores, ele era super arrogante comigo. Me cortava, me dava fora. Você não era... Eu não era formado. Eu era professor de um curso, dava aula para pessoas mais velhas do que eu, dava aula para turma que já tinha o ensino médio completo, mas eu não era professor, tinha formação em faculdade nenhuma, eu tinha um conhecimento, entende? Então, o que acontece? Isso daí é uma história complicada, cara. Eu vou revelar pela primeira vez aqui pra vocês, né? E às vezes a pessoa fala assim, pô, Wendel, tu passou em tanto concurso público, sua história é assim difícil, por que você ficou aí vagando? Por que você não entrou em nenhum e foi embora? Eu nunca entrei num concurso público. Não era porque eu não queria, né? Não era porque eu não queria.
É porque eu não tinha o ensino médio. O Colégio Naval e Epicar, que eu fiz ali, eu larguei tudo. Eu só precisava do ensino fundamental. É isso aí, só tinha o ensino fundamental. Eu só precisava do ensino fundamental. Então, quando eu terminei o ensino fundamental, que eu estava estudando pro Colégio Naval, eu parei de estudar. No outro ano eu já não me matriculei na escola. Eu falei, mãe, eu vou tentar tudo. Colégio Naval. Então, eu só tinha o ensino fundamental. E quando eu tive a oportunidade de emprego, né, de trabalhar no curso e conseguir um dinheirinho, ver um dinheirinho para estudar, né, para dar aula, que eu gostei de dar aula e estudar, eu não tinha mais tempo de ir para a escola, eu tinha que trabalhar. Era uma rotina de trabalho. O curso contava comigo, tinha escala de onde os professores iam dar aula e meu nome estava lá. Eu podia simplesmente sair e falar que vou estudar. Entende? E ninguém podia saber. Por isso que eu nunca falei nada para ninguém. Nenhum das pessoas ali do curso podia saber disso. Senão eu ia perder meu emprego, ia perder a oportunidade de estar ali estudando. Entende? Então nunca contava. Eu sempre inventava uma desculpa. Não fui por causa disso. Não fui por causa que, sei lá, deu problema no exame de saúde. Sempre estava inventando uma desculpa. Mas a verdade é que eu só fazia a prova. E depois vi o resultado e dali não seguia mais nada. Entende? Então, assim, eu nunca fui porque eu não tinha o ensino médio. Eu não tinha terminado o ensino médio ainda. Essa é a realidade. Eu não tinha terminado e não ia largar meu emprego, a oportunidade de ter dinheiro para estudar, para voltar para a escola e voltar para minha rotina de trabalho na serralheria. Então, infelizmente, foi o único caminho que eu tive assim, não podia contar para ninguém, senão eu ia perder meu emprego. De fato, professor, é um monstro aí nos concursos, né? E a pergunta aqui, acredito que seja uma das mais importantes aqui, qual foi o método que você utilizou para passar, para estudar, qual é a rotina que você... Se você usa algumas ferramentas, né, hoje em dia, inteligência artificial, tem muitas coisas aí, o que você utilizou? Cara, me sinto até um pouco mais aliviado, cara, de ter falado isso, de ter posto isso. O meu método que eu tive, né, porque eu passei pouco tempo estudando com professores, depois eu comecei a estudar sozinho, né? Sim. Porque eu tinha que dar aula e às vezes não tinha tempo eu não era um aluno do curso, eu era um professor do curso. Isso tinha que ficar claro dentro da minha cabeça. Entende? Era o meu serviço. Não era o meu curso. Era o meu serviço. Então, assim, eu tive que achar outras maneiras de estudar. E foi os livros. Eu comecei a pegar livro e estudar ali no início e tal. Mas, cara, eu batia muita cabeça, né? Eu tentava aprender um negócio ou outro. Era muito complicado. Até eu me adaptar a isso, demorou um tempo. Mas chegou. E depois de tanto tempo estudando, hoje eu faço qualquer concurso, eu passo. Por quê? Porque eu entendi. Eu entendi mais ou menos como funciona o negócio. Sim. Eu entendi como funciona. Aprender não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas sempre colocaram isso na minha visão, as pessoas sempre colocaram, cara, aprender é muito difícil, passar em um concurso público é muito difícil. As pessoas acham que tem muita relação com QI, né? O que as pessoas falaram pra mim? Que eu era um gênio, que eu deveria fazer prova pra não sei o quê, deveria testar meu QI. E as pessoas falaram pra mim que eu era um gênio e eu refutei, eu falei, cara, eu não sou gênio. As pessoas estudam hoje de uma maneira errada. Entende? Depois de tanto fazer prova, eu entendi a jogada. Passar no concurso público não é difícil. Eu digo isso porque pelos concursos públicos, eu fiz concurso público de mais variado tipo, de mais variadas matérias. Eu consigo aprovação neles. Por quê? Tem uma maneira de você estudar certo. Né? Então, assim, hoje o meu método, assim, é um método que hoje eu tô trazendo pra galera, né? Hoje, graças a Deus, né? Eu contei um monte de história triste aqui, né, galera? Vamos rir um pouco. Hoje eu abri um curso, né? A Level Up. É um curso preparatório para concursos, né? Hoje falta muito curso preparatório. Hoje tem muita escola. Curso preparatório não tem. Né? Isso eu posso afirmar. Desculpa se eu tô ofendendo alguém, mas essa é a realidade. Curso preparatório não tem. Tem escola. As pessoas entram ali, estudam para a escola e talvez passem no concurso. Não tem curso preparatório. Para preparar você para fazer um concurso.
Não tem. É muito Entende? específico também, É, né? A muito escola específico. é mais abrangente. É mais abrangente ali. O cara só fala, ó, você faz a turma aqui da escola e vai te preparar também pro concurso. Não é assim. Concurso tem matéria X e Y. Na escola é X, Y, Z, K. Então um monte de matéria. No concurso você precisa estar direcionado. Você precisa entender como é que funciona o seu concurso, a sua banca. E você precisa executar isso perfeito. Né? Com método. Claro que depende mais do aluno do que do professor. Né? Isso é claro. Depende 100% do aluno. O professor, ele é o guia. Imagina que você tem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. O professor, a qualidade de ensino do professor vai te guiar pelo caminho mais curto. A qualidade é a experiência também, né? Às vezes é necessário que o professor tenha experiência do concurso para ele entender também como é que funciona lá na hora, como é que funciona o game ali. Então o professor ele encurta o caminho para você, mas quem decide percorrer o caminho é o aluno, não é o professor. Se o aluno parar no meio do caminho, felizmente, entendeu? Então assim, hoje eu tento trazer o meu método para o meu curso. Sim. Entende? Ensinar isso para meus alunos. Focar na base do cara. Focar ali na base do cara. Pegar o cara, dar um raio-x mesmo nele. A pessoa ali falar, olha, você tá com defeito nisso, nisso e nisso. A gente precisa consertar isso. Se a gente não consertar isso, não tem próximo. Se a pessoa desistir, infelizmente. Eu quero, hoje no meu curso, eu quero alunos que serão aprovados, serão referência. Eu preciso construir essa identidade. Eu preciso de pessoas que vão entrar ali e vão ter uma história para contar. Assim como eu tive um dia. Porque eu sei que é possível. Eu sou a prova que é possível. Entende? Eu sou a prova que é possível. Eu vim de um lugar precário. Quem me conhece sabe. Eu vim de um lugar precário, cara. Mas eu posso dizer, se você quiser, você vai conseguir. Não existe essa de impossível não, cara. Sim. É só você tentar que você vai conseguir. É claro que eu trabalho a cabeça dos alunos para... Sempre estou trabalhando isso na mente dos meus alunos, que é difícil, mas a gente tem um método e confia. Confia, que a gente vai chegar, confia. Eu sei que é difícil, eu passei por isso. Passei, eu sei como é que se preparar para concurso público. Eu fiz muitos, desde os 17 anos fazendo concurso, 16 anos fazendo concurso público. Estou com 25. Direto. Várias dificuldades. Internas. Várias. Coisa de você desistir mesmo. Eu quero desistir disso. Passei em concurso e não fui. Era rechaçado como maluco. Né? Maluco. No curso o pessoal falava, esse moleque é maluco, pô. Ele é inteligente pra caramba, passa em tudo e não vai pra nada. Mas ninguém sabia. Eu escutava isso. Né? O pessoal falando, eu escutava o pessoal falando. Eu fui muito desrespeitado dentro de sala. Já. Porque eu dava aula pra pessoas mais velhas do que eu. O pessoal não me respeitava. Não aceitava trocar uma ideia. Os próprios amigos, às vezes os professores me desrespeitavam por idade. Não aceitava, simplesmente não aceitava. Eu tava ali naquele meio, o professor falou que tem coisas que não é pra gente pobre. Eu falei, o quê? Ele tem concurso que não é pra gente pobre. Eu falei, eu vou passar nesse concurso, sendo pobre. Entendeu? Então, assim, nós temos um método. Hoje eu tenho um curso preparatório. Isso aqui não é uma escola, é um curso preparatório. Eu quero preparar pessoas para fazer concurso e quero que ela passe e vá embora. Porque assim, é claro que é importante o dinheiro da pessoa, mas para mim é mais importante ela escrever a história dela e passar, e falar, eu passei. Eu quero histórias dessas, sabe? Eu acredito, cara, o meu ideal, hoje eu tô aqui pela educação. Então eu tenho uma dívida gigante com a educação. Eu acredito que a educação, o estudo, é o método para... Porque a pessoa que está procurando um concurso público, ela não é rica, ela não é milionária. Ela está procurando um concurso público, ela quer mudar de vida. Não tá legal para ela a vida dela. Ela precisa mudar de vida. Né? E quando você vai no concurso público, você chega ali para fazer a prova, você vê pessoas que talvez ela dedicou o dinheiro dela para pagar aquilo, deixou de comer uma parada legal, deixou de se alimentar bem, deixou de sair com a família. Os filhos vendo os pais trabalhando o mês todo para pagar mais uma mensalidade. Então é com esse tipo de pessoa que você está concorrendo.
Então, na minha visão, isso tem que ser levado muito a sério. Muito a sério. E eu já tive uma situação como essa. E sei qual o valor de mais uma mensalidade. Tanto com a entrave escondida, né? Eu sei o valor de mais uma mensalidade. Então, não é a pessoa chegar no meu curso e falar, vou pagar uma mensalidade, eu vou ficar enrolando ela. Eu sei o preço. Eu paguei esse preço. Entendeu? Então, meu trabalho hoje, eu quero um trabalho de seriedade. Seria tanto minha parte, professor e professores, quanto dos alunos. Entende? Eu quero seriedade. Quero método, segmento, finalização, com resultado. Tá? Então é basicamente isso, cara. Basicamente professor, que história sensacional, né? Eu vejo que você é de fato indignado ali, né, com a situação da falta de educação, né? Com certeza. Você viu toda a dificuldade que você passou ali, aí você internalizou isso daí como uma espécie assim de vingança. Eu vou me vingar, né? Isso. Trazendo educação, fazendo as pessoas passarem. Eu tenho uma dívida com a educação. Eu tenho uma dívida. Eu quero pegar ela do meu lado e apresentar ela para todas as pessoas e falar assim, você consegue, cara. Pode ter a barreira que for, a pessoa que for falando que você não vai conseguir. Você consegue. Você consegue. Sensacional, tá ouvindo aí, pessoal? Vamos que vamos. A gente tá chegando ao final aqui do nosso podcast, né? E assim, eu queria finalizar aqui perguntando para você os seus projetos de futuro, né? O que você tem para apresentar para essa galera aí. Cara, então, o meu projeto é o que eu acabei de falar. Meu projeto é o meu curso preparatório. Eu tinha necessidade de fazer isso. Quem é meu amigo de curso sabe que eu sempre comentei sobre isso. Eu vou abrir um curso preparatório. Eu vou ensinar a galera. Entende? Então, a minha função hoje, o meu objetivo maior hoje é levantar o meu curso e construir várias histórias ali dentro. Várias histórias de pessoas que passaram por situações de que venceram na vida. Cara, isso pra mim é a maior felicidade. Eu tenho muitos alunos aprovados hoje já. E, pra mim é a maior felicidade. A maior felicidade quando o cara manda uma mensagem de agradecimento pra mim, cara, é muita alegria. Pra mim parece que foi eu que passei, cara. É muita felicidade mesmo. É uma gratidão que não tem explicação. Parece que eu tô parece que eu tô pagando aquilo que eu devo pra educação. Eu tô falando, caraca, mais um que você... mais um que saiu do barro e tá lá. Agora vai ter uma vida boa. E a partir dessa pessoa, outras vão ser influenciadas. Por exemplo, eu tenho um caso do meu irmão. Eu estudei pra caramba. Meu irmão me pegou como exemplo. Meu irmão passou em medicina. Caramba. Então, se eu não tivesse estudado, de onde que ele ia tirar o exemplo de estudo? Entende? Ele foi contaminado. Isso aí, exatamente isso que eu quero. Exatamente esse é meu foco. Beleza? Sensacional. Pessoal, então chegamos ao fim aqui do nosso podcast. Muito obrigado, professor. Cara, eu que agradeço. Poxa, muito obrigado a vocês. Vamos. É isso, pessoal. Valeu.